Hoje, né, a gente vai falar de um tema polêmico, então, olha, tenha paciência, tá? Que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre jejum intermitente. Eu vou te ensinar a fazer um jejum intermitente para o processo de emagrecimento, tá certo? Combinado? Aqui eu ajudo mulheres que não conseguem a emagrecer até 15 quilos em apenas 30 dias. É possível. Para isso, você precisa me acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e Facebook, tá certo? Meu nome é doutora Camila Nunes, eu sou nutricionista há 8 anos. E vamos começar? Porque tem muito assunto para a gente falar, tá? Eu quero começar falando para vocês que jejum intermitente não é só você restringir os horários das suas refeições. Não é só ficar sem comer durante todo um dia. Não, o jejum intermitente vai muito além disso, tá certo? O jejum intermitente, ele vai te ajudar o seu metabolismo a mudar a fonte de produção de energia. Por quê? Presta atenção aqui. Olha só isso. O jejum intermitente, ele não é só você fazer restrição de horário de alimentação. Não, não é isso. O objetivo do jejum intermitente é mudar a fonte de produção de energia. Por quê? Comumente, o nosso corpo utiliza o carboidrato como fonte principal de energia, certo? E aí, se você faz um jejum intermitente bem estruturado, né? Você faz com que o seu corpo mude a rota e utilize a gordura para produzir energia, certo? Temos um conceito aqui formado sobre o que é o jejum intermitente. À medida de que a gente conhece, a gente tende a aplicar da melhor forma possível. E aí, o seu metabolismo, ele vai, depois de um tempo, ele vai se adaptar. Vocês já ouviram dizer que o corpo se acostuma com o efeito de determinados medicamentos, de medicamentos que você consome várias vezes? Já ouviram falar sobre isso? Então, a mesma coisa acontece com as estratégias nutricionais. O seu metabolismo, ele tem uma capacidade de se adaptar. Assim como ele se adapta e se acostuma a usar o carboidrato como principal fonte de energia, depois de um tempo, ele também vai se adaptar a usar a gordura como fonte de energia. E é exatamente por isso que os estudos científicos nos mostram que existe um período certo para fazer cada protocolo de estratégia nutricional para o emagrecimento, certo? Sabemos, então, o objetivo do jejum intermitente, sabemos os processos de adaptação do nosso metabolismo, né? E existem momentos no processo de emagrecimento que você vai perceber um efeito platô, digamos assim, tá? Não é essa a nomenclatura científica que a gente utiliza, mas para ficar mais fácil de entender, é quando você para de perder peso. E aí, isso é um sinal, inclusive, de que o seu corpo se acostumou com a estratégia nutricional e você precisa de um profissional para te orientar a próxima estratégia. Essa próxima estratégia pode ser o jejum intermitente, sim, desde que ele seja bem estruturado, seja bem feito. E aqui eu vou te dar informações importantes para você estruturar o seu jejum intermitente, planejar o seu jejum intermitente e ter excelentes resultados no processo de emagrecimento, tá certo? Falando isso, eu lembro aqui de muitas pacientes que chegaram no consultório querendo emagrecer, tentando de tudo, já inclusive tentando fazer o jejum intermitente sozinha, mas sem bons resultados. Então, o que acontece? A maioria das pacientes que já fizeram jejum intermitente sem orientação profissional me disseram que sentiram coisas horríveis, sabe? Sinais e sintomas, assim, tenebrosos. Camila, não consegui fazer o jejum não é para mim. E aí vem todo aquele relato, né? Eu tive dor de cabeça, eu tive tontura, ai meu Deus do céu, eu fiquei constipada, enfim. Tem muitas coisas. E aí eu digo, poxa, olha isso, já aconteceu muito aqui no consultório.
E aí eu olho para elas e falo assim, olha, como você fez? E a gente vai conversando sobre isso, sobre como ela fez, e eu vou identificando vários erros. E eu vou te dizer os principais erros de quem tenta fazer o jejum intermitente sem orientação profissional, tá certo? E aí a gente vai identificando os erros, e eu falo, isso não vai mais acontecer, porque a gente estrutura de forma específica para cada um. É possível. E é possível, inclusive, fazer um jejum intermitente sem que você sinta nenhum sinal e sintoma. Ou que você sinta os mais básicos, que é aquela dor de cabeça persistente no primeiro dia, né? Isso pode acontecer. Uma fadiga, um cansaço um pouco maior, um pouquinho mais de sono. Imagina, quando você tá indo pro, sei lá, você tá indo pro interior de São Paulo. Veja bem, imagina aqui comigo. Você está indo para o interior de São Paulo. Você está acostumado a pegar uma via toda vez que vai para lá. Só que por algum motivo essa via ficou interditada. Por algum motivo. Ela ficou interditada. E aí você tem que pegar uma via alternativa, que é um caminho que você não conhece. E aí? Não vai dar um frio na barriga? Não vai dar um medo na gente? Quando a gente propõe para o nosso metabolismo mudar a rota para gerar energia, isso também acontece com ele. Ele fica um pouco desnorteado. Mas para você ter sucesso no jejum intermitente, você precisa saber o que exatamente pode acontecer com você. E é isso que eu faço, né, com os meus pacientes, com as turmas do Lean Life. Eu mostro exatamente o que pode acontecer. E além disso, eu explico o que fazer para isso não acontecer, tá certo? Isso é um dos principais pontos que vão te levar a ter sucesso na estratégia do jejum intermitente. E aí fica mais difícil quando você vai fazer tudo sozinha. Fica difícil de acertar, fica difícil de modular todos os sinais e sintomas que a gente sente, que é normal sentir, mas tem como prevenir para você não sentir, né? E você precisa saber o que realmente vai acontecer e saber o caminho certo a seguir para ter sucesso no jejum intermitente. Então fica comigo aqui nessa live até o final, que eu vou te ensinar passo a passo de como estruturar o seu jejum intermitente, tá certo? Eu tenho uma paciente bem legal, assim, porque são experiências, né? São experiências, eu vou compartilhar algumas aqui que eu lembrar. Eu lembrei da Maria. E aí, a Maria, a gente estruturou para ela um jejum intermitente. No primeiro dia de jejum, ela falava para mim assim, tô com dor de cabeça, tô com muita dor de cabeça. E aí a gente ajustou tudo. E no segundo dia, sabe o que aconteceu? Ela já sabia o que fazer quando sentisse a dor de cabeça. E ela fez. No segundo dia, a dor de cabeça foi embora. E o que ela fez? Continuou na estratégia de jejum intermitente. Com isso, ela perdeu mais de 8 quilos só mudando a estratégia alimentar. Olha que incrível, né? O corpo dela, o metabolismo dela, meio que acordou ali, mudando a estratégia. De uma forma que ele começou a gerar energia queimando as gorduras, certo? E a gente foi acompanhando esse resultado dela, essa queima de gordura dela, que foi maravilhoso, pela avaliação corporal. Então, a gente estava dosando ali, né? Quanto de massa muscular a gente tinha, quanto de gordura ainda tinha, quanto que queimou de gordura, o quanto a gente preservou dessa massa muscular, e foi fantástico, tá certo? Algumas coisas acontecem com frequência quando a gente faz o jejum intermitente, que é a questão da fome. Questão da atividade física, e muitas pessoas me procuram falando sobre poxa, Nutri, mas como que eu vou fazer atividade física? A minha atividade física é uma atividade física assim que eu pego muito peso, eu faço um aeróbico muito intenso, tenho medo de passar mal. Já passou por essa situação? Você já teve medo de passar mal no treino? Conta pra mim. Ivan, jejum intermitente para homem? Nossa,
É incrível. Gente, é incrível o jejum intermitente, o resultado que ele traz no metabolismo de um homem. Porque metabolismo é diferente. O metabolismo da mulher é um e o metabolismo do homem é outro, completamente diferente. Eu adoro fazer jejum intermitente com homens. Dá muito certo. Bom, as principais dúvidas que eu recebo sobre o jejum intermitente é em relação à atividade física, o medo que as pessoas têm em fazer atividade física estando em jejum. Porém, nós temos grandes nomes, famosos, atletas que fazem o seu preparo físico dentro da janela de jejum intermitente. E, gente, isso aumenta, inclusive, a produção de corpos cetônicos, que aumenta como se a gente tivesse uma máquina de queimar gordura, sabe? É incrível. Só que, para isso, para você ter esses bons resultados, você precisa de um jejum intermitente muito bem estruturado. Na hora que acaba o jejum, podemos comer de tudo? Ah, meu Deus, olha só. A Lúcia tá perguntando. Calma, que eu vou chegar lá. Bom, e a forma errada? Olha isso. Muita gente não sabe, mas existe a forma errada de fazer o jejum intermitente. Infelizmente, para tudo na vida tem um jeito certo e um jeito errado. Eu vou falar para vocês algumas formas erradas e depois eu vou falar o jeito certo com um passo a passo de como você vai fazer isso. A forma errada que a maioria das pessoas fazem é o seguinte: visualiza comigo essa situação. Você fez o jejum intermitente de, sei lá, 12, 18, 24 horas. E aí, você tá com fome, porque abriu a janela de refeição, tá? Do seu dia ali, você saiu do jejum e você tá com uma fome, mas uma fome de leão. É uma fome que não dá para explicar. O que você vai fazer? Se você não tem nada pronto, você vai fazer uma refeição livre ali para quebrar esse jejum, não é? Você vai fazer uma refeição livre, você vai entrar no primeiro lugarzinho lá do drive-thru lá do fast food. Você vai pedir a comida de aplicativo e aí vai ser um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa, porque você tá com muita fome. Ou você vai na padaria e vai fazer sua refeição livre, certo? E a maioria das pessoas fazem errado. Quebram a janela de jejum com refeições livres, com alimentos ultraprocessados, com alimentos ricos em açúcar refinado, em farinha refinada, farinha branca. Olha isso. E aí, nessa janela, se você faz isso, nessa janela de alimentação, você vai ter muita fome e vai querer comer constantemente. Você vai querer se alimentar constantemente, certo? E já era, acabou o jejum. Por quê? Eu vou te explicar o porquê que acabou o jejum aí. Outra coisa, não consumir a quantidade ideal de fibras por dia. Não sei se vocês já me ouviram falar, mas eu sempre digo o que é verdade, né? E uma grande verdade é que o papel importante das fibras é te trazer saciedade, te dar saciedade. Esse é o papel primordial das fibras. Se você, na sua janela de refeição, não consome fibras, você vai ter muita fome. Você com certeza vai ter muita fome, tá? E aí vai ser mais difícil fechar essa janela de refeição, certo? Bom, outra forma errada de fazer o jejum intermitente, e você vai entender aquilo que eu falei lá na primeira forma errada que eu disse aqui, é quebrar o jejum com refeições livres, certo? Foi a primeira coisa que eu disse, de erro. E o terceiro erro mais comum é não bater a sua ingestão de macronutrientes. O que são macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura boa, que é proveniente da alimentação que a gente vai adquirindo. Se você não sabe a quantidade que você precisa ingerir dentro da janela de alimentação no seu dia de jejum, poxa, você vai jogar toda a estratégia de jejum por água abaixo. Por água abaixo. Por quê? Durante o jejum, nós não esperamos que você tenha uma ingestão calórica igual ao dia que você não está de jejum. Essa é uma das formas de fazer jejum intermitente, tá? Só um spoiler para vocês aqui. Uma das formas de fazer o jejum intermitente é intercalando.
certo? Só que nunca vai ser a mesma calorias. Porém, você precisa saber o que você vai comer na janela, dentro da janela de refeição no dia de jejum e o que você vai comer no outro dia. Se você não sabe qual a quantidade calórica e também não sabe qual vai ser a distribuição de macronutrientes, temos um problema, porque provavelmente você vai errar na hora de estruturar esse protocolo de emagrecimento, certo? Mas eu vou te ensinar. As formas certas. Até aqui tudo bem? Estão me acompanhando? Porque agora começa as formas corretas de como você vai fazer o seu jejum intermitente. Agora eu vou explicar passo a passo de como você vai fazer, do que você precisa fazer para ter um jejum intermitente que te leve ao emagrecimento. Tá certo? Mas a primeira forma de fazer o seu jejum intermitente dar certo, dar muito certo, é quebrar a sua janela de jejum com uma refeição completa. Isso é primordial. Você precisa ter um planejamento, tá? Você precisa ter um planejamento. Por exemplo, você vai ter que planejar quantas horas de jejum você vai fazer, qual é o horário que vai abrir a sua janela de jejum, se você vai deixar a sua primeira refeição já pronta ou pré-pronta. Porque lembra que eu falei lá no início da live? Você vai quebrar a janela de jejum, você vai estar com muita fome. Você vai estar com uma fome de leão, ou de 10 mil leões, certo? Se você já tem planejado qual é o horário e o que você vai comer, se você já tem isso pronto, já temos meio caminho andado. Já temos uma estratégia bem mais estruturada. Já temos aí uma efetividade dentro dessa estratégia de protocolo nutricional de emagrecimento, jejum intermitente, certo? Beleza? Então a gente começa por aí. O terceiro passo de você fazer isso dar certo para você emagrecer é você saber exatamente qual é a quantidade de energia, de caloria que você vai consumir dentro da sua janela de jejum. Você precisa saber. Eu, com os meus pacientes, eu sento com eles e eu explico. Olha, no dia que você não está de jejum, você vai consumir X de calorias com esse plano alimentar aqui. No dia que você está de jejum, você vai consumir X calorias e essa é a proposta. Você pode mudar isso por aquilo outro. Porque tem N formas de fazer o jejum intermitente. Primeira coisa é saber qual é o tipo de jejum intermitente que cabe para você, em específico. Qual é a melhor forma de jejum intermitente que dá para você colocar em prática? Não sabemos, mas existe a melhor forma que vai te levar ao emagrecimento, com certeza, sem sombra de dúvidas. Tá certo? Então vamos lá. A forma correta de você estruturar o seu jejum intermitente é se planejar para abrir a janela de alimentação com uma alimentação estratégica, uma alimentação completa, uma refeição completa. Quanto mais completa possível, melhor, tá? Outra coisa, saber as calorias que você precisa ingerir durante a janela de alimentação, fazer a distribuição dos macros, né? E consumir fibras na quantidade correta. Eu gosto de enviar uma lista com as opções para bater a meta de fibras. Isso facilita a vida. Facilita a vida dos meus pacientes que fazem o jejum intermitente. Por quê? Lembra que eu falei? As fibras vão te ajudar a ter maior saciedade. Então, mesmo que você coma pouca quantidade, se ali tem alimentos estratégicos, você não vai sentir fome ao longo da janela de jejum, certo? E isso, com certeza, vai mudar toda a realidade do seu protocolo de jejum intermitente. Porque, gente, esse é um assunto denso, é um desafio muito grande vir aqui falar com vocês em poucos minutos. É um desafio. Por mim, eu teria uma tela aqui toda dinâmica, faria desenhos para vocês e tudo mais. Quem sabe, né? Em algum momento, tá certo? Vamos planejar então o jejum intermitente? Antes da gente ir para as perguntas? Vamos planejar aqui. Primeira coisa, você vai
falar para mim quantas horas de jejum você consegue fazer. Quantas horas você já ficou em jejum, certo? Dentro disso, você vai estabelecer o horário da sua primeira refeição. Para quem está começando, eu oriento a fazer um dia sim, um dia não de jejum. Não vai fazer todos os dias. De jeito nenhum. Não vai dar bom, tá? Faz um dia sim, um dia não. No dia que não fizer o jejum, faz a alimentação normal. 4, 5, até 6 refeições no dia. Certo? E aí você determinou. Agora, você precisa planejar qual vai ser a sua alimentação. Isso depende muito. Depende muito se você vai quebrar a sua janela de jejum no período da manhã, no período da tarde, se vai ser à noite, né? Eu gosto de quebrar o jejum de manhã. Assim, meu jejum eu gosto de quebrar no café da manhã. Eu, Camila, falando. A maioria das minhas pacientes também gostam de quebrar o jejum no café da manhã, porque aí vão treinar dentro da janela de alimentação. Ó, spoiler de uma resposta aqui, tá? Depois de estruturado isso, você já tem ciência de qual vai ser a sua janela de alimentação. E aí, dentro dessa janela de alimentação, você vai estruturar quantas refeições cabe dentro dessa janela de alimentação, tá certo? Às vezes vão caber 4 refeições, às vezes 3. E aí, você vai planejar essas refeições do dia do jejum. Você vai planejar todas essas refeições. Quanto? Olha que dica preciosa. Presta atenção que essa é a dica de ouro. Quanto menor for a janela de alimentação dentro do jejum, mais completa precisa ser as suas refeições. E agora que você já sabe como fazer um jejum intermitente para melhorar os seus resultados no processo de emagrecimento, eu vou responder as perguntas. Para quebrar o jejum, pode arroz, feijão, proteína e fibra ou café da manhã pode ser mais leve? Se, boa pergunta, tá? Vou responder essa daqui. Se você vai quebrar o seu jejum intermitente no café da manhã, seu café da manhã ele precisa ser completo. Ele não vai ser um café da manhã leve. Por quê? Lembra que eu falei dos erros comuns de fazer o jejum intermitente? A maioria das pessoas acha que é comer menos ou não comer e passar fome o dia inteiro. Na verdade, não é isso. Jejum intermitente é você comer de forma estratégica, tá? Tem até uma outra estratégia que eu gosto de fazer em conjunto com o jejum intermitente, mas não é tema de hoje. Então eu não vou contar, né? Tô anotando tudo. Olha o pessoal do Instagram. Tô anotando tudo. Isso aí, Lúcia, anota tudo. Você vai fazer o seu café da manhã de forma completa. Completa, o mais completo possível. Tem que ter fibras. E aonde que a gente encontra fibras, né? Você já deve saber. Tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter gordura boa nesse café da manhã. Tem que ter vários alimentos com tudo isso aí. Então, esse café da manhã, ele não vai ser um café da manhã leve. Não vai, não adianta. Não vai ser um café da manhã leve. Até porque você está vindo de um período de jejum. Não tem que ser leve. Tem que matar a fome, certo? Vamos para outra pergunta? Olha, pronto. Respondi essa daqui, certo? Vamos para outra. Olha aqui, essa daqui. Não sei por que tá demorando de ir. Mas essa daqui fala assim, ó. Posso tomar leite ou comer queijo na janela de jejum? Sempre passo mal. Olha, se você passa mal, você não está fazendo um jejum intermitente da forma correta. E isso é um problema, porque ao invés de te ajudar a emagrecer, só vai te causar frustração, tá? Você precisa de um acompanhamento nutricional que estruture contigo esse jejum intermitente de forma estratégica. E não, na janela de jejum, gente, não dá. Você precisa estar em jejum. É nesse momento que você está em jejum que o seu corpo vai utilizar a gordura como forma de gerar energia para o seu metabolismo. E aí ele vai queimar essa gordura, certo? Então, não dá mesmo para consumir leite nem queijo na janela de jejum. Aí vem a outra pergunta que linka com essa, que é: posso tomar café enquanto faço jejum? Sim.
O café, ele tem uma prioridade, né? Uma função bem legal, que é estimular o processo de termogênese, a queima de gordura, certo? Ele é termogênico, é assim que fala na internet, termogênico. E você pode consumir café à vontade. Você pode consumir café à vontade durante o processo de jejum intermitente, durante a janela de jejum intermitente. Esse café pode ser um café mais da linha premium, sabe? Um café de torra média, um café que o grão ali, você moeu aquele grão e aí você vai lá e prepara o seu café, certo? Porque ele vai ter mais dessa propriedade termogênica, que vai ser efetivo, tá bom? Então, café sem açúcar, desde que seja sem açúcar, é à vontade durante a janela de jejum intermitente, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui? Não sei qual exercício fazer, fico muito fraca. Nossa, essa pergunta é bem recorrente e ainda bem que você fez essa pergunta aqui para mim. Você precisa fazer um exercício aeróbico. Fazendo esse jejum de forma intercalada, como eu disse, vai te ajudar muito, a não ter essa sensação de fraqueza durante o exercício. Outra coisa, não é sobre qual exercício fazer, e sim sobre quando. Eu tenho uma Lian Lover, e assim a gente chama quem tá passando, quem entra no programa, né, no meu programa de emagrecimento Lian Life. E essa Lian Lover, ela teve que mudar o dia do treino dela. Por quê? Foi treinar em jejum, né? É isso que ela é acostumada a treinar em jejum. Foi treinar em jejum e a pressão caiu. Então, tá bom, ela já sabia que isso poderia acontecer. Depois, no outro dia de jejum, o que ela fez? Camila, vou mudar o meu horário de treino. E aí ela treinou dentro daquela janela de refeição. E pronto. Foi incrível, foi magnífico, foi maravilhoso, tá? Então, talvez nem é qual exercício, e sim quando fazer esse exercício. Pode ser qualquer exercício, não tem problema nenhum. Na hora que acabou o jejum, pode comer de tudo. Essa eu já respondi. E aqui tem mais uma pergunta. A última pergunta que eu vou responder aqui. Tem essa e mais uma, né? Beleza, vou responder essas duas. Da Vanessa, né, Vanessa? Verdade que água com limão não quebra o jejum? Quebra o jejum. Água com limão, olha isso, né? Olha o que a gente encontra na internet, é tanta coisa. Gente, atenção, vai quebrar sim o seu jejum intermitente, tá? O que você pode é consumir a água pura, isso não vai quebrar o jejum. Só que a água com limão, além de ter, Deus do céu, ficou feio isso aqui. Além de ter nutrientes ali do limão, da fruta, né? Ela também tem um pouquinho de caloria. Então, o seu organismo ele vai ter que metabolizar aquilo. Vai quebrar o jejum. Não adianta. Não tem água com limão durante o jejum. É só água pura, certo? Então, as frutas quebram o jejum também. Última pergunta. Tem que ser café sem açúcar, certo? Porque açúcar quebra o jejum. Exato. É isso mesmo. O açúcar, ele quebra o jejum. Por isso que tem que ser café sem açúcar, tá? Inclusive, tem até quando eu faço preparação para entrar no jejum intermitente, a gente faz alguns dias de redução no consumo de açúcar, justamente para ajudar esse paladar a se adaptar com o café sem açúcar, tá? Gente, muito obrigada. Eu espero de verdade que vocês usem essas formas de fazer jejum intermitente. Com certeza, vocês vão ter excelentes resultados. Para quem vai assistir essa live gravada no YouTube e também no Facebook, pode deixar aqui embaixo nos comentários e também marcar a sua amiga, o seu amigo que quer emagrecer e não consegue, que já tentou fazer o jejum intermitente, mas desistiu no primeiro obstáculo que teve. Então, manda esse vídeo para os seus amigos e mostra para eles que é possível sim fazer um jejum intermitente de forma que você não venha a sofrer e venha ter excelentes resultados, tá bom? Aplica essas dicas que eu dei aqui e depois me manda um feedback nas minhas redes sociais
YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, tá bom? Espero por vocês, então, nas minhas redes sociais. Beijo e tchau, tchau para vocês.